Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Nós vamos ler apenas a primeira parte deste verso para a nossa instrução nessa manhã. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18, apenas a primeira parte. No amor, não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Você pode ler comigo? No amor, não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Vamos falar de ansiedade? Eu sei que muitos de vocês estavam ansiosos por essa mensagem, por essa série de mensagens. Então vamos falar de ansiedade. Nós somos uma igreja ansiosa. Somos uma igreja ansiosa, sim, vocês sabem, nós temos repetido isso constantemente a vocês, mas nós também somos uma igreja ansiosa no meio de uma geração ansiosa. As estimativas do ano de 2023 apontam um gasto de cerca de 10 bilhões de reais em medicamentos para controle de ansiedade e depressão. Outro mal também comum na nossa época. Para que você tenha uma ideia do que isso representa, a cidade de São Paulo gastou o equivalente a apenas 2 bilhões de reais em recapeamento de ruas no mesmo período. Ou seja, 5 vezes o investimento da prefeitura por ano em recapeamento são gastos em remédios para ansiedade e depressão. 10 bilhões de reais equivalem a todo o PIB de um país como Gana. Equivale a tudo aquilo que se produz economicamente em uma cidade grande como Tóquio ou como Nova York. 10 bilhões de reais. Você deseja ter vida plena? Você deseja ter a vida abundante que Deus promete? Não parece a você que a sua ansiedade é um empecilho a que você desfrute de uma vida assim? Sim, porque a ansiedade, meus irmãos, ela nos impede de nós experimentarmos plenamente a vontade de Deus para nós, a qual nós sabemos muito bem que é boa, perfeita e agradável. E por isso, eu convido você a considerar hoje e ao longo de toda essa série de mensagens uma alternativa melhor para que você viva com uma alma menos abatida, menos sobrecarregada por tantas preocupações. É bom que se diga, a ansiedade ela é fruto de um mecanismo natural do corpo, o instinto de defesa. Se nós nos sentimos ameaçados, seja o risco real ou não, o corpo reage. E ele produz toda uma série de hormônios que nos levam a um estado de prontidão, ou para que você contra-ataque a essa ameaça, ou então para que você fuja. O problema é quando a ansiedade ela passa a ser, para nós, um mecanismo patológico, doentio, que nos aprisiona nesse estado constante de prontidão, como se o perigo estivesse espreitando atrás de cada porta. E daqui nós partimos para a nossa primeira constatação acerca da ansiedade. Otávio, daqui nós partimos para a nossa primeira constatação acerca da ansiedade. A raiz da ansiedade é o medo. A raiz da ansiedade é o medo. Por que é que nós temos medo? Por que é que nós temos medo? Você se lembra da primeira menção a esta emoção, o medo, na Escritura? Onde ela está? Nós lemos lá em Gênesis 3:10. Adão, dizendo, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É a primeira menção a medo na Escritura. E por que é que Adão tem medo? Adão tem medo porque ele sabe que ele desobedeceu a Deus. O medo, aqui como um produto da culpa. Aliás, a culpa é a razão existencial do medo. O homem, pecador, como nós somos por natureza, sabe que ele tem um destino terrível diante de si, e porque ele sabe que ele vai ter de dar contas a um Deus santo, a um Deus justo, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos de responder a Ele. Mas o medo
de Adão também, ele se caracteriza, ele se justifica por conta de uma visão pervertida do caráter de Deus. Eles, Adão e Eva, não duvidaram da providência de Deus apenas quando eles escolheram dar ouvidos à voz da serpente. Quando Deus chama, eles se escondem atemorizados, porque eles são incapazes de acreditar que Deus, o nosso Deus, ele continua a ser benigno, a ser gracioso, mesmo quando nós o ofendemos de uma maneira tão grosseira, tão grave. Adão e Eva não conseguiam crer nisso. Você consegue perceber, então, como a ansiedade, ela se liga ao medo? Nós temos, meus irmãos, todos, de lidar com essa culpa inerente a todo ser humano que nasceu em pecado. Nós buscamos amor e aceitação o tempo todo, mas nós nos julgamos indignos disso por causa da culpa que está em nós. Não cabe no nosso esquema uma divindade todo-poderosa que possa ser providente, benigna e amorosa sem deixar de ser justa. Deus existe, mas Deus existe para que nós o temamos. E não temamos no bom sentido que a Bíblia usa de temor como respeito, reverência, mas que nós tenhamos medo dele. O relacionamento que nós desenvolvemos com Deus, ele é baseado não em aceitação e acolhimento, mas o relacionamento que nós desenvolvemos com Deus, como homens naturais, seres humanos naturais, é um relacionamento baseado em medo. Qual é a consequência? Nós nos julgamos sós. Nós nos julgamos sós. Sozinhos para resolver os nossos desafios, sozinhos para nós transpormos as nossas dificuldades, sozinhos para nós lidarmos com os nossos sofrimentos. Nos espanta, então, que ainda nós tenhamos medo? Certa vez, ainda no início do nosso casamento, a Marcela tinha saído para trabalhar e eu havia ficado em casa, no nosso apartamento. Eram cerca de 4 horas da tarde e eu coloquei um DVD para assistir. Na época ainda não existia streaming, imaginem só, faz tempo. O filme era O Bebê de Rosemary. Filme bom, não é aqueles filmes com os jump scares, né? Aquele que pula um monstro na sua frente e te dá o susto, nenhum susto aparente. Apesar do clima tenso, tudo corria muito bem até o filme terminar. E eu percebi que eu estava sozinho em casa. Numa casa que já estava escura, 6h30 da tarde, e com aqueles barulhos naturais, sabe aqueles estalos de geladeira, a madeira que dilata, aquelas coisas que você só nota quando você está com medo. Eu, um homem de quase 30 anos, apavorado como uma criança que foi colocada para dormir sozinha. Sabe por que eu conto essa história para você? Porque quando você se julga só, até a menor sombra, ou até o menor barulho pode deixar a sua alma atribulada. Quando você pensa que você está só. Quando você se esquece de que não está realmente só, para enfrentar as dificuldades da vida, os monstros gigantescos começam a aparecer por todos os lados. Pode ser aquele corte de empregos na sua empresa, pode ser a espera de um diagnóstico seu ou de alguém querido, pode ser a tensão de você ver um filho que se desvia, ou então a frustração de um projeto de vida que parecia tão bem traçado. Tudo parece ser um monstro gigantesco quando você pensa que você está só. Perceba, eu não quero negar para você que essas ameaças sejam reais. E nem que um estado constante de tensão pode produzir em você aquilo que ficou conhecido na literatura médica como transtorno de ansiedade generalizada. Não se trata de negar a realidade dessas coisas. É certo que você não tem o poder de controlar certas circunstâncias externas ou certas circunstâncias até internas que te levam ao estado de ansiedade. Mas é igualmente certo que Deus concedeu a você o poder de controlar as suas emoções e as suas reações a partir de uma realidade simples, que o nosso texto
também aponta. O perfeito amor de Deus lança fora o medo. O perfeito amor de Deus lança fora o medo. Como é? Como? Como o perfeito amor de Deus lança fora o medo? A partir da premissa fundamental de que Deus nos ama. E que Deus cuida de nós, apesar de nós mesmos. Se você é alguém que está em Cristo, você é alguém muito mais amado do que você merece. Você sabe quanto Deus te ama? Quando Adão e Eva escolheram pecar, Deus anunciou a eles todas as maldições que a raça humana atraiu para si por causa da desobediência. Deus os expulsou do Éden, Deus impediu a eles o acesso à árvore da vida, mas Deus não os deixou sós. Adão e Eva tentaram encobrir a sua vergonha com folhas, mas essa cobertura se mostrou insuficiente. Então Deus derrama o sangue de um animal inocente para cobrir a vergonha de Adão e Eva, agora sim de uma maneira eficaz. Você sabe quanto Deus te ama? No meio de todas as maldições da queda, Deus promete aos nossos primeiros pais um que viria para pisar a cabeça da serpente, para esmagar a Satanás, para destruir as obras do diabo, à custa do seu próprio sofrimento. E isso Deus faz para mostrar que a maldição não era alguma coisa definitiva. O medo, no fim, não haveria de triunfar, mas sim o propósito gracioso, o propósito amoroso de Deus de trazer glória ao seu nome por meio da redenção do ser humano e com ele toda a criação. Deus não os deixou sós. Você sabe o quanto Deus te ama? Nós lemos ainda nos primeiros capítulos de Gênesis que a maldade se espalhou e se multiplicou por toda a terra. Ainda assim, Deus não desistiu do ser humano. Vem o dilúvio, Deus preserva uma família. O homem se espalha mais uma vez, e junto com o homem que se espalha também o seu pecado. Deus escolhe um homem, Abraão, para formar dele uma descendência, um povo a quem Deus amaria, a quem Deus guardaria, para por meio dele abençoar todas as famílias da terra. Você sabe como Deus te ama? Este povo era obstinado, rebelde, mas Deus não desistiu dele. Ele proveu um meio pelo qual poderia habitar entre este povo duro, de dura cerviz, sem que a sua justiça os consumisse. Deus deu a eles sacrifícios, vítimas inocentes que morreriam pela desobediência deles à boa lei do Senhor. Quando eles erravam, Deus os disciplinava, mas nunca a ponto de eliminá-los dentre as nações. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus exibiu a sua graça, a sua paciência. Deus jamais deixou de amá-los, Deus jamais deixou de cuidar deles para que eles fossem, mesmo que eles fossem indignos, que eu e você fôssemos indignos de tanto amor. Deus jamais deixou de cuidar deles. Você sabe o quanto Deus te ama? Deixe-me dizer a você, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus. Deus não precisaria fazer isso, submeter o seu filho à humilhação da condição humana, mas Deus o fez. Jesus suportou incredulidade, escárnio, Jesus suportou toda a ingratidão dos homens. Jesus foi levado à cruz, onde ele experimentou sobre si não apenas as dores da morte física, mas da morte espiritual também, que pesava sobre todos os homens, sobre todos os eleitos de Deus, sobre mim e sobre você. Em todo tempo, em todas as suas vicissitudes, Jesus não abriu a sua boca. Antes ele orava, meus irmãos, por aqueles que o maltratavam e pedia ao Pai que lhes concedesse perdão. Você sabe quanto Deus te ama? Ainda hoje, 6 de outubro de 2024, ainda hoje o Jesus ressurreto está à direita de Deus Pai intercedendo por mim e por você. Nós buscamos não falhar, mas ainda nós enfrentamos a condição humana que está marcada pelo pecado. Deus deixa de amar você? Deus deixa de nos amar quando nós erramos? De maneira alguma.
O que é dito sobre este amor em Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É bem provável que você já tenha ouvido dizer que há um mandamento do tipo, não tenha medo para cada dia do ano. Sinceramente, eu nunca parei para contar se realmente existem 365 mandamentos do tipo na Bíblia. Nunca parei para contar. Já parou, Paulo? Também não. Eu não estou sozinho. Mas eu não preciso mais do que um versículo. Aquele que está lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Eu não preciso mais do que isso. Que há para você temer, que há para você ter medo, quando o amor de Deus, esse amor aperfeiçoado, completo, incondicional, é provado de uma maneira tão definitiva quanto esta. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. E Ele fez isso quando eu e você ainda éramos pecadores. Eu um pecador, você uma pecadora. Quando nós nos casamos, eu tinha muita dificuldade em entender o amor da Marcela. Eu sou uma pessoa muito sinestésica. Eu costumo demonstrar afeição por afeto físico, abraço, beijo, cafuné. Não é difícil para você perceber se eu gosto de você. Se você receber um carinho meu, sinta-se amado. Fácil. Mas Marcela é diferente. Mesmo sendo carinhosa, ela não deixa de ser carinhosa, não. Ela é. A única diferença é que ela não é tão grudenta quanto eu. Levou tempo para entender que o amor da Marcela se revelava na maneira paciente como ela me ouve, como ela suporta as minhas burradas, e não são poucas, como ela está disposta a caminhar comigo, às vezes até contra a própria vontade dela, ou até o próprio interesse dela. Quando eu descobri isso, que o amor da Marcela se provava de uma maneira diferente do meu, os meus temores de não ser amado deram lugares à segurança. Eu entendi que era amado, e isso foi transformador para mim. É claro, algumas vezes eu luto com as nossas diferenças ainda, mas a certeza hoje é muito maior do que a dúvida. Você entende onde eu quero chegar? Às vezes o Senhor permite que você passe por dificuldades. Às vezes Deus permite. Às vezes o cenário que está à sua frente não é dos mais claros. Você não consegue ver soluções ou alternativas. O desconhecido produz medo em você. Você começa a duvidar se Deus realmente se importa. Você começa a duvidar se Deus realmente está com você. Você começa a duvidar se Deus realmente te ama. Mas então você se lembra, eu sou amado de um modo único e maravilhoso, mais amado do que eu jamais mereci, muito mais amado do que eu ouso sequer sonhar. E para completar, Deus ainda dá o golpe de misericórdia na nossa ansiedade em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas essas coisas? Ou todas as coisas? Deus não trará a você o sustento? Aquele que não poupou o seu próprio filho não trará a você o sustento que você necessita? A cura? O alívio na dor? A companhia na solidão? Seus planos falharam? Os planos de vida que você tinha para si mesmo, para sua família, falharam? Que importa? Existem outros sonhos a serem sonhados.
Mesmo que a morte venha, eu sei, eu vou estar seguro. Deus pode hoje me amar, Deus hoje pode me acolher, Deus hoje pode me aceitar, porque Jesus se entregou por mim. Essa é uma certeza confortadora, meus irmãos, nos dias da ansiedade. E por isso, você precisa colocá-la em prática, Otávio. Você precisa colocar em prática. Eu quero repetir. Nem sempre você vai ter condições de controlar as situações que acontecem ao seu redor. Nem sempre você vai ter condições de controlar as situações que despertam a sua ansiedade, mas Deus deu a você as ferramentas necessárias para você controlar as suas reações. Desenvolver as musculaturas emocionais que levam você ao controle da ansiedade não é alguma coisa que acontece do dia para outro, não. É como exercício físico, é algo que você precisa colocar em prática constantemente. Você precisa exercitar isso constantemente. A sua musculatura emocional. Você só não vai alcançar resultados se você ficar na sua cama ao invés de ir para a academia. Da mesma forma, você não vai alcançar resultados quanto à ansiedade se você não estiver disposto a enfrentá-la nos termos de Deus. Sabe quem não consegue vencer a ansiedade? Quem sucumbe diante do medo. Quem se acomoda na justificativa do transtorno de ansiedade generalizada. Quem terceiriza a luta pela medicação. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Certa vez eu experimentei um pico de ansiedade. A ansiedade foi lá em cima. Algo realmente muito ruim. Você deve conhecer os sintomas. Coração acelerado, pressão alta, aquela angústia. Nós tínhamos em casa uma cartelinha de Rivotril sublingual. Dosezinha mais leve, 0,25. Remedinho de criança. Balinha. Eu pensei, é uma boa ideia, vai me ajudar num momento de crise. E foi realmente uma boa ideia. Eu digo a você, tome o remédio que o seu médico mandar, se for necessário. Deus nos abençoa também através da medicina. O Rivotril me abençoou naquela hora, mas eu logo vi o risco. É como se todos os seus problemas desaparecessem imediatamente. Some. Eu percebi naquela hora como era fácil eu me livrar de tudo aquilo que me deixava ansioso. Só que a Bíblia não me estimula a fazer com que as dificuldades desapareçam. Ela me ensina a lidar com elas, por meio da fé. Como é que eu faço isso? Cultive o seu relacionamento com Deus. Nós não vimos que o medo surge de um conhecimento incompleto, de um conhecimento deficiente do caráter de Deus? Como é que eu aprendo mais acerca do Senhor? Muitos de nós aqui, se não a maioria, sendo gentil, muitos de nós não temos uma dieta adequada. Nós comemos mal, comemos muito fast food, comida ultraprocessada, poucas vitaminas além daquelas que você compra na farmácia. Não espanta, então, que a doença nos alcance com facilidade. Meus irmãos, a mesma coisa acontece com a ansiedade. Nós sofremos de raquitismo bíblico. A igreja dos nossos dias é uma igreja biblicamente raquítica. Note o círculo. Você negligencia o tempo de oração e meditação porque você está muito ocupado. Daí a agitação leva ao termos da insuficiência, o medo leva à ansiedade, e você, por conta do medo, se agita ainda mais e tem menos tempo de estar com Deus. E esse ciclo se repete. Dedique tempo para conhecer a Deus. Dedique tempo para estar com Ele, para aprender aos seus pés. O sábado foi feito para o homem, disse Jesus. Você precisa de Shabat. Alô, Antioquia? Vocês precisam de Shabat. Vocês precisam de um tempo de parada. Vocês precisam de um tempo de reflexão. Vocês precisam de um tempo de gratidão. Um tempo para conhecer, para considerar a bondade de Deus, para considerar a grandeza do seu amor.
Meu irmão, minha irmã, você precisa de domingo. Você precisa santificar esse dia. E não é para santificar esse dia como uma obrigação religiosa, mas como uma oportunidade que Deus te dá de bênção e de descanso. Quem não guarda o domingo está dando alimento para a ansiedade. E não adianta dar desculpas aqui não, tá? Não adianta você me dar qualquer desculpa aqui não. Você precisa fazer uma escolha consciente de ter tempo para estar com Deus e se alegrar nele. Enquanto você conhece a Deus, pregue para a sua própria alma. Vamos lembrar aqui, mais uma vez, como fizemos na liturgia do Salmo 42. Você é alguém ansioso? Você vai marcar esse verso na sua Bíblia. Se você é alguém ansioso, você que está me vendo em casa, você vai marcar esse verso na sua Bíblia. Você vai colocar esse versículo na porta da sua geladeira para você não descontar a sua ansiedade na comida. E eu sei que muitos de vocês fazem isso. Você vai colocar no painel do carro. Você vai repetir no metrô. Você vai repetir isso no ônibus. Você sentiu o coração disparar? Repita o verso. Você ficou angustiado? Repita. Pregue a sua própria alma. Vamos começar agora mesmo? Salmo 42, verso 5. Repete comigo. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. De novo, porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba diante de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. De novo, porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba diante de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. É isso. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pregue para a sua alma. Você sabe por que esse texto é importante? Porque ele corrige falsos pensamentos acerca de Deus. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso Deus. Eu posso esperar nele porque eu tenho certeza de que eu ainda o louvarei. Eu não creio, afinal de contas, que todas as coisas, até mesmo as coisas difíceis, cooperam para o meu bem? Você precisa assumir agora, um compromisso de se entregar ao cuidado amoroso de Deus. A outra ação a ser tomada, a consideração acerca do tamanho real dos nossos problemas. Vamos admitir aqui? Nem sempre nós temos objetividade em relação às coisas que nos afligem. Às vezes os problemas parecem ser maiores do que eles realmente são. E há um auxílio poderoso nesse sentido. Aconselhamento mútuo. Será que o gigante que atemoriza você é realmente tão grande? A palavra de alguém experiente, que luta também contra a sua própria ansiedade, pode ajudar você a lidar com o seu medo com maior objetividade. A entender se realmente esse medo, se essa ameaça é tão grande quanto ela parece ser. O amor dos irmãos também lança fora o medo. Você sabia também que a ansiedade que nós vivemos nos nossos dias é uma excelente oportunidade missionária? Eu não tenho certeza sobre quem vai vencer as eleições. Eu não tenho certeza nem sobre o que nós vamos almoçar hoje. Nem na minha casa. Eu não tenho nem certeza se você vai estar aqui no próximo domingo. Tomara que esteja. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Tem muita gente ansiosa ao seu redor. Todos os dias. O que é que as pessoas do seu círculo de amizade têm temido? Qual é o medo delas? Quais são os temores que elas manifestam e que despertam nela a ansiedade?
Sabe o que você pode fazer? Trate essas oportunidades em que elas expõem esses medos como uma porta aberta para você afirmar a elas a dimensão do amor de Deus revelado em Cristo. Faça-as ver que existe um Deus que se preocupa, que cuida daqueles que confiam nele. Ainda nesse aspecto, você já parou para considerar como a paz que você vai passar a demonstrar quando você aprender a lidar com a sua ansiedade a partir do amor de Deus pode ser um testemunho poderoso para a sua fé? Sim, porque a maioria das pessoas ansiosas com quem você convive se rende com muita facilidade ao coração atribulado. As pessoas se rendem à ansiedade de uma maneira muito simples, tomando a ansiedade como algo natural, como algo a ser esperado num mundo tão agitado. E eis então que surge diante delas uma pessoa, você, que sofre, que se entristece, que chora, como todas as outras, mas que ainda mantém o espírito sereno. O que essa paz testemunha a respeito daquilo que você crê? O que é que nós aprendemos acerca da ansiedade a partir do nosso texto de hoje, Otávio? O amor perfeito de Deus lança fora a ansiedade. Você pode repetir comigo? O amor perfeito de Deus lança fora a ansiedade. O que é que tem controlado as suas emoções? O que é que tem governado as suas emoções? É a certeza do amor de Deus ou é o medo? Nós vivermos com medo e, consequentemente, nós vivermos ansiosos não é a vontade de Deus para nós. Eu afirmo a você, com toda certeza da minha alma, Deus deseja que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Ele já mostrou o seu compromisso com esse desejo dele, de que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, nos enviando o seu Filho Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida de que Deus deseja que você tenha e experimente vida abundante, da qual a ansiedade rouba você, olhe para Jesus. Se você deseja entender o compromisso de Deus com você, olhe para Cristo. Pai algum, falo isso como pai que sou, pai algum gosta de ver o filho sofrendo. Pai algum odeia ver o filho sobrecarregado de preocupações, principalmente se esse filho está duvidando do amor do pai. Qual seria a sua reação se o seu filho, você que é pai, você que é mãe, fosse incapaz de perceber o seu amor por ele, apesar das maiores demonstrações que você possa fazer? Que ele te ajude então, o nosso Pai, a ter a exata percepção do seu amor. Essa é minha oração por você hoje. Que Deus ajude você a perceber a exata dimensão do seu amor e que isso lance fora toda a sua ansiedade. Senhor, nós somos pequenos e o nosso olhar é pequeno demais. Olhamos para os desafios dessa vida, somos confrontados com eles, defrontados, ó Deus, com tudo aquilo que parece ser uma ameaça, ó Pai, e isso nos causa medo. E o medo dá à luz a ansiedade, Senhor, que aflige tantos corações hoje, em nós aqui, entre nós e ao nosso redor. Pai, que nós possamos experimentar a grandeza do seu amor. Nós já experimentamos, mas que nós possamos perceber, ó Deus, a grandeza do teu amor, principalmente revelada por meio de Jesus Cristo. Se tu não nos negaste, Senhor, tão grande benefício da nossa salvação por meio de Jesus, por que andamos atemorizados com todo o resto? Senhor, alivia o nosso coração, alivia os corações sobrecarregados, cansados, ó Pai, abatidos que por acaso estejam aqui hoje ou que estejam acompanhando essa transmissão ou ouvindo, Senhor, essa mensagem em outro momento. Alivia o coração, Senhor. Livra-nos de todo temor, por meio da certeza do quanto somos amados. Oramos assim, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus. Amém.